O Ramadã, como diz alguns estudiosos, é um mês muito especial, mais do que especial, para os muçulmanos. E nele os muçulmanos em todo o mundo realizam vários tipos de adoração, dos quais o mais importante é o Siyam, ou dentre os mais importantes é o jejum. Este Siyam, ou jejum, significa o jejum do Ramadã. É um dos 5 pilares da religião do Islã, obrigatório para todos os muçulmanos e muçulmanas, ou para adultos e adolescentes, aqueles que atingiram a puberdade, que estiverem em condições de fazê-lo. Sim, o Ramadã também é um mês, sim, no qual a primeira revelação veio ao nosso querido e mestre, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e portanto então é chamado Shahrul Qur'an, o mês do Alcorão. Durante esse mês existe mudança nas vidas das pessoas, dos seres humanos, das sociedades, das comunidades. O Ramadã é um mês, sim, mais do que especial para os muçulmanos. E nele os muçulmanos em todo o mundo, em todos os lugares, realizam vários tipos de adoração, dos quais os mais importantes é o Siyam, o jejum. Esse Siyam, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tem algo chamado suhur. Suhur é algo que significa o horário da madrugada. O profeta falou assim: tasahharu fa inna fi suhur baraka. Ele falou: façam a refeição antes da alvorada, antes do amanhecer, antes de entrar o Fajr, porque nesse momento existe várias bênçãos para você, para nós. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Embora isso não seja obrigatório, devemos saber que as famílias muçulmanas acordam no mês do Ramadã bem cedo para fazer essa refeição leve, implementando esse ensinamento nobre, do mais nobre de todos, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É colocado também, para entendermos, geralmente o dia de um muçulmano começa no Salat al-Fajr, com a oração da alvorada, realizada quando os primeiros traços da luz aparecem no céu. Sim. Mas como esse é o horário de começar a jejuar, se abstendo de comida, bebida, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encorajou sim os muçulmanos a levantarem antes desse horário, antes do Fajr, e compartilharem essa refeição. A partir disso fica óbvio que o ponto em jejuar não é sentir fome ao longo do dia, mas, ao contrário, mudar o estilo de vida, de modo a estar mais inclinado à ibada, à adoração de Allah, de fato, que ficará bem claro. Aquele que frequentemente perde o horário da Fajr, ou oração da alvorada, a mais difícil de executar dentre as 5 orações, devido ao seu horário cedo. Então, neste mês abençoado, levanta cedo para compartilhar essa refeição abençoada. Assim, essa pessoa se acostuma a acordar cedo, o que ajudará assim a realizar o Salat al-Fajr pelo resto do ano. Devemos entender que é colocado também que a mais amada dentre as orações voluntária, a nawafil, não obrigatória, é chamado Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, podemos falar, a oração da noite ou da madrugada. Essa oração é realizada antes da oração do Fajr, sem dúvida.
de preferência de forma individual. Ela é tão amada que é geralmente apelidada como a reza ou a salá dos virtuosos. Uma reza realizada pelos devotos, quando a maioria das pessoas continuam dormindo. Allah descreveu sim essa reza no seu livro, quando ele diz: seus lados se afastam de seus leitos, suplicando ao seu Senhor com temor e esperança. Acordar nas primeiras horas antes do Fajr para fazer a refeição também encoraja os verdadeiros fiéis, os crentes, a realizarem essa oração abençoada. É o que é. O que de outra forma seria uma tarefa árdua e difícil para alguns. Essa refeição antes do Fajr deve ser feita próximo ou bem próximo do Fajr, da alvorada, e assim as pessoas continuam a comer até que ouçam o chamador, o mueddin, quando chama ou faz o chamamento para rezar a reza do Fajr, sinalizando que os primeiros traços da luz apareceram. Assim os muçulmanos terminam sua refeição e se preparam para comparecer à reza do Fajr em congregação, em jama'a, na mesquita, no masjid, feita 5 vezes ao dia ao longo do ano. Após comparecer ao Salat al-Fajr, muitos muçulmanos escolhem sentar na mesquita depois do Salat al-Fajr por um tempo e recitar uma parte selecionada do Corão. A recitação do Corão é recomendada em todos os momentos e devido a isso, a fé no Islã aumenta cada vez mais. E esse é um dos objetivos. É lembrado também no Corão: os verdadeiros fiéis são aqueles que quando Deus é mencionado, seus corações estremecem, e quando os seus versículos são recitados, os versículos aumentam a fé e eles confiam em seu Senhor. Allahu Akbar. Por ser um mês no qual o Corão foi revelado, os muçulmanos são ainda mais zelosos em recitá-lo na sua totalidade. E isso foi feito sim pelo nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad encorajava, o profeta Muhammad sempre encontrava o anjo Gabriel, toda noite durante o mês do Ramadã, e eles recitavam e revisavam o Corão um com o outro. E isso se é encontrado no Sahih Bukhari. Durante o Ramadã, no mundo, os muçulmanos dificilmente se encontrarão uma mesquita vazia. A qualquer hora do dia, os muçulmanos tentam reservar um tempo esse mês para completar ou terminar o Alcorão e ponderar seus significados. Na maioria dos países muçulmanos, ou de maioria muçulmana, a carga e o horário de trabalho são aliviados de modo a acomodar as características especiais deste mês abençoado. As crianças vão para a escola um pouco mais tarde para acomodar o fato de acordarem mais cedo e fazerem Salat al-Tarawih, oração da noite. Sim. Durante as horas do dia, até que o sol se ponha, no horizonte os muçulmanos se abstêm de todos os tipos de comida, bebida e assim como as relações sexuais com os seus cônjuges. Isso cria um sentimento no muçulmano ao longo do dia de que ele está obedecendo as ordens, os mandamentos do Todo-Poderoso, de Allah. Quando deixa de lado coisas que são perfeitamente permissíveis, em outras
em outras épocas e cria uma consciência que os encoraja a deixar as ações que são sempre proibidas. Os muçulmanos, com a boca seca pela falta da água e abstendo-se de todos os tipos de alimento durante o dia, adquirem um sexto sentido, uma consciência de Allah. E esse é o objetivo, sim, de jejuar um mês abençoado do Ramadã. Também é lembrado no livro sagrado, Al-Qur'an Al-Karim, jejuar foi prescrito a vós, como foi prescrito àqueles antes de vós, de modo que adquiram uma consciência de Allah, de modo que adquiram piedade ou temência. O objetivo do jejum é ter fé, piedade. Jejuar é uma doação secreta que uma pessoa oferece a Allah. Ele pode muito bem comer e beber em privado, em segredo, sem que ninguém venha saber disso. Mas a característica que impede o muçulmano de fazê-lo é a sua consciência de seu Senhor, o Todo-Poderoso. Por essa razão, muitos muçulmanos pecadores abandonam muitos de seus pecados durante esse mês abençoado e nobre, devido à sua, vamos dizer, sacralidade. Espera-se que isso faça com que eles sejam mais conscienciosos ao longo do resto do ano. Uma escola que é o mês do Ramadã. O profeta de Deus, o nobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alertou os muçulmanos contra certos pecados nos quais eles poderiam incorrer facilmente e arruinar o objetivo do jejum ou do siam. Sim, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: aquele que não para de falar bobagem, inverdades e de agir de acordo com elas, saiba que Deus não precisa que abandone sua comida e nem a sua bebida. Ou seja, o seu jejum não vai valer nada. O jejum é controlar todo o seu íntimo. Ele também alertou sobre ser provocado e agir de maneira rude ou cruel. Ele encorajou os muçulmanos a responder a quem possa provocá-los, dizendo, sallallahu alaihi wasallam: diga, eu estou de jejum, eu estou jejuando. Esses ditos abençoados do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixam claro que o benefício principal do Ramadã é a retidão espiritual e moral. Nas sociedades muçulmanas, o espírito de paz reside nos corações dos muçulmanos durante o Ramadã, devido à adoração adicional e prevenção de todos os males e más condutas. As pessoas estão geralmente mais despreocupadas e fáceis de lidar, e quando se vive em uma sociedade por um mês no qual a maioria das pessoas estão jejuando, o sentido da unidade é irmandade, e resultante não pode ser equiparado por qualquer outra ocasião, exceto uma outra adoração conhecida como a peregrinação ou o Hajj. Quando o dia termina, os muçulmanos se reúnem em suas casas e esperam pelo Maghrib, pelo pôr do sol. De costume, as mães, filhas, estão geralmente ocupadas nesse horário preparando a quebra do jejum e do jantar, enquanto os homens geralmente retornam dos seus trabalhos difíceis e adotam roupas mais confortáveis, tirando um tempo para recitar o Qur'an Al-Karim ou ajudando na preparação da quebra do jejum. Al-Iftar. Antes do Maghrib, do pôr do sol, a família se reúne em uma mesa de jantar ou numa sala e espera pelo adhan, o chamamento, até entrar o horário do Maghrib, e assim ficam fazendo súplicas, pedindo a Allah, suplicando a Allah pela sua misericórdia, bênção e perdão. Para cada pessoa jejuando, existe uma oração que é atendida quando quebra o seu jejum.
Isso foi dito pelo mais nobre de todas as criaturas, o profeta Muhammad. Ou seja, no momento antes de quebrar o jejum, é um momento precioso. Ocupe ele no duá. Quando a chamada para a oração é ouvida, o adhan, os muçulmanos se apressam para quebrar o seu jejum, com tâmaras imitando o melhor de todas as criaturas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e oferecem palavras de gratidão ensinadas pelo nosso querido profeta alaihi salatu wassalam, como ele mesmo disse: ذهب الظما وابتلت الغروق وثبت الأجر إن شاء الله. Assim que você coloca goles de água sobre você e come a tâmara, diga: a sede foi saciada e as veias ficaram umedecidas ou úmidas, e a recompensa é certa por Deus, se Deus quiser. Muitos muçulmanos falam mais: ó Deus, ó Allah, por ti somente eu jejuei e em ti somente eu acreditei, com tuas provisões eu quebrei o meu jejum e em ti eu confiei. Os muçulmanos então fazem uma refeição leve, compostas de aperitivos, bebidas. Muitas vezes os muçulmanos convidam ou são convidados membros da família, estendida a amigos ou até mesmo a pobres ou necessitados. A maioria das mesquitas, al-masajid, também oferece comida para aliviar o sofrimento dos necessitados, para ver que é um mês de reflexão. Muitas mesquitas colocam iftar para fortalecer os laços da comunidade e da sociedade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encorajou sim a alimentar outras pessoas, sempre, principalmente durante esse mês abençoado, quando ele mesmo falou: aquele que alimentar uma pessoa em jejum, ou seja, na hora de quebrar o jejum, terá uma recompensa igual à pessoa que jejuou. Ou seja, você não podendo jejuar, facilite para aquele que pode. Allahu Akbar. Porções especiais também são distribuídas aos necessitados no início do mês, sim, por vários muçulmanos em todos os lugares do mundo. A satisfação sentida na quebra do jejum é verdadeiramente indiscutível. Em nenhuma outra ocasião a mais frugal das refeições parece tão saborosa ou traz tanta alegria a um verdadeiro fiel. De fato, o nosso querido profeta Muhammad alaihi salatu wassalam falou a verdade quando ele mesmo disse: a pessoa que jejuar terá 2 momentos de alegria, de felicidade. Um, quando quebra o seu jejum, e o outro, quando encontra com o seu Senhor. Allahu Akbar. Não tem sentido comer uma grande refeição nesse momento, porque o pôr do sol é um momento para outra oração prescrita. Os muçulmanos se preparam para comparecer à oração em grupo, em congregação, geralmente em um masjid. Após comparecer para essa oração, alguns muçulmanos jantam, enquanto outros retardam a refeição até a oração do Salat al-Isha terminar. Um evento que é uma das principais características na noite do Ramadã, que tem Salat al-Tarawih, orações voluntárias da noite, que tem bênçãos, misericórdia e perdão dentro dessa reza. E o profeta falou: aquele que rezar junto com o imam até ele terminar, é prescrito como ele rezou toda a madrugada. Não há dúvida que o Tarawih é uma oração especial, realizada em grupo e em congregação. Nela, os muçulmanos oram ao seu Senhor, de pé, se curvando, se prostrando, falando com Allah, tendo oportunidade de ouvir o Alcorão em sua totalidade. Allahu Akbar. E o Alcorão são as palavras de Deus. É lembrado num dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele falou: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi.
O profeta falou, incentivando as pessoas a rezarem na mesquita as orações voluntárias do Tarawih. Ele disse: aquela pessoa que se põe de pé em oração voluntária durante o mês do Ramadã, crendo, tendo fé em Allah e buscando e tendo esperança na recompensa, na misericórdia de Deus, saiba que todos os seus pecados serão perdoados. Allahu Akbar. Os adoradores ouvem o Alcorão sendo recitado na oração e ponderam sobre seus significados, e a voz do imã tem muito a ver com o efeito que o Alcorão causa nas pessoas e no coração. No fim da oração do Tarawih, o imã e a congregação levantam suas mãos e suplicam e pedem a Deus, o único todo-poderoso, por si próprios e pelos muçulmanos do mundo inteiro, pedindo a Deus para perdoar os seus pecados, dar força para praticarem sua fé e para permanecerem firmes, introduzindo-los no paraíso, sem dúvida alguma, curar os enfermos, perdoar aqueles que já faleceram e todas as outras coisas boas desse mundo e do outro. Eles também pedem a Deus, o Todo-Poderoso, que os salvem da punição no dia do juízo e facilite as suas prestações de conta naquele dia, o dia do juízo final, e que alivie o sofrimento dos seus irmãos em todos os lugares do mundo. Após a oração do Tarawih, os muçulmanos retornam às suas casas, alguns até jantam, e então vão para a cama em preparação para levantarem cedo para a refeição feita antes do Fajr, antes da alvorada, a refeição da benção, ou seja, a suhoor. O Ramadã é um mês no qual vários tipos de adorações a Deus Todo-Poderoso são realizadas. O Ramadã é como um período de treinamento na qual os muçulmanos mudam seu estilo de vida para um que se adeque aos mandamentos de Deus. Do momento em que as pessoas acordam pela manhã, ao longo do dia até a noite, o muçulmano está realizando vários tipos de adoração, algumas obrigatórias e outras voluntárias. Tudo para obter a satisfação do seu Senhor. Esse mês é um fator chave nas vidas dos muçulmanos, um período de rejuvenescimento, no qual o fiel verdadeiro é inspirado para um outro ano em sua vida, preenchendo com satisfação de Deus e livrando da sua ira. Allahu Akbar. Dentre as características do mês do Ramadã, lembramos que Deus fala na surata, a sura do decreto. Nós revelamos o Alcorão na noite do decreto. E o que te fará entender, ó Muhammad, o que é a noite do decreto? Sim, a noite do decreto é melhor do que 1000 meses. Nela descem os anjos, e junto o principal, o anjo Gabriel, com a permissão do seu Senhor, com todos os tipos de decretos. Paz é nela até o Fajr, o nascer da alvorada. Ou seja, é uma noite especial que Deus reescreve o decreto de cada um de nós nessa noite abençoada, a qual uma adoração é melhor do que 1000 meses. Foi no Ramadã, sim, que o Alcorão, o Corão Karim, foi revelado dos céus para a terra. Mais especificamente, foi uma das últimas 10 noites desse mês abençoado. Nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: busque a noite do decreto nas 10 últimas noites do mês do Ramadã. Naquela noite, adoração e boas ações são melhores do que realizá-las por 1000 meses. Por isso, o nosso querido profeta Muhammad alayhi salatu wassalam aumentava a sua adoração, ficando acordado a noite inteira.
Como ele mesmo disse, quando disse Anas, quando entrava as 10 últimas noites do Ramadã, ele, o nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ficava mais intenso nas adorações e dedicava a noite inteira e até mesmo acordava a sua família para adorar o seu Criador. Está no Bukhari. Os muçulmanos no mês do Ramadã buscam pela noite do decreto para que recebam uma recompensa maior. Os muçulmanos passam a noite inteira em adoração, orando e fazendo tarawih, e lendo o Alcorão, suplicando a Allah e fazendo orações sempre voluntárias durante essas noites. Existe inclusive uma oração congregacional extra mantida nessas mesquitas. Allahu Akbar wa Subhanallah. O Ramadã é um mês de perdão e as pessoas esperam, ou a maioria das pessoas esperam estar entre as que serão salvas do fogo do inferno. É isso que o muçulmano deve esperar, um fiel verdadeiro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: Deus, Allah Todo-Poderoso, escolhe aqueles que serão salvos do fogo no mês do Ramadã, e isso acontece todas as noites. Então vamos nos esforçar nas noites do Ramadã. Por essa razão, esse Ramadã, ou no Ramadã, as pessoas praticam jejum, rezam, buscam a noite do decreto para adquirir o perdão de Allah pelas falhas e as faltas que cometeram durante o ano, e assim entrar no paraíso e colocar os pés na tranquilidade. É falado também, e é bom lembrar, uma grande adoração feita no mês do Ramadã. Qual é essa adoração? Essa adoração é chamada Umrah. Umrah é digamos que é um Hajj menor, uma peregrinação pequena. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, encorajou as pessoas a visitarem a Kaaba, em Meca, e realizarem a peregrinação menor chamada Umrah. Ele próprio, sallallahu alayhi wasallam, falou: "El-Umrah fi Ramadan kel-Hajj ma'i", ou como qala alayhi salatu wassalam. Realizar a Umrah no mês do Ramadã é igual a realizar o Hajj comigo. E esse hadith está no Bukhari. Assim, milhões de pessoas se reúnem em Meca para realizar essa peregrinação menor, a maioria chegando durante os 10 últimos dias do mês, na expectativa de obter a recompensa do Hajj junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O mês do Ramadã é um mês de perdão. Há vários ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam que afirmam que os vários tipos de adoração no mês do Ramadã são um meio de obter o perdão. Jejuar, realizar orações, principalmente o Tarawih, e orar à noite, na noite do decreto, são todos os meios de obter o perdão e a misericórdia de Allah. Como lembrado pelo profeta de Deus, aquele que jejuar no mês do Ramadã, tendo fé e esperança plena em Allah, os seus pecados serão perdoados. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Deus escolhe aqueles que serão salvos do fogo, e essa escolha é no mês do Ramadã, e isso acontece todas as noites. Sim, esse mês também é conhecido como o mês da caridade, ou de nós fazermos bastante caridade. As pessoas procuram fornecer às outras alimentos para quebrarem o seu jejum. Doam porções de alimento para famílias necessitadas, que sejam suficientes para o mês do Ramadã. Além disso, as pessoas ficam mais caridosas em geral durante o mês do Ramadã, já que a caridade é considerada uma adoração pela qual Allah as recompensará. O companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conhecido como Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, falou: o profeta era
o profeta era mais generoso dentre as pessoas, e ele era ainda mais generoso no mês do Ramadã. Assim, devemos aumentar as boas ações e fazer mais caridade, e até, se puder, contar o Zaká e pagar o Zaká no mês do Ramadã. Devemos entender que o mês do Ramadã é de fato um período muito, mas muito especial para todos os muçulmanos no mundo inteiro. É um mês de adoração, no qual os pecadores se arrependem e se voltam a Allah, e o fiel rejuvenesce a sua fé. É um período de treinamento no qual a pessoa se acostuma a levar uma vida de acordo com os mandamentos de Allah e buscando a sua satisfação total. É um momento no qual se fortalece a relação com o Criador. É um momento, sim, no qual se treina a fazer atos de adoração adicionais, além das obrigatórias. Não existe equiparação para o mês do Ramadã, e o sentimento que os muçulmanos têm nesse mês é inexplicável. Por essa razão, os companheiros do querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu pediam a Allah que eles dessem bênção de experimentar o Ramadã. Ficaram 6 meses pedindo a Deus a chegada do Ramadã, e depois, por 6 meses após o término, eles pediam perdão a Deus pelas falhas cometidas durante o mês do Ramadã. Então nós devemos pedir a Allah, o único todo-poderoso, que aceite o nosso mês e faça de nós pessoas verdadeiras, iluminadas, orientadas e capazes de praticar esse mês da melhor maneira possível. Amém. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem a Deus, invoquem a Deus nesse exato momento e peçam perdão a Ele. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Allah, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o nosso nobre e querido profeta Muhammad e os demais mensageiros, e com os familiares e companheiros de Muhammad e todos aqueles que o seguem até o último dia. Devemos lembrar o dito que o profeta falou para nós renovarmos o nosso coração nesse mês abençoado. O profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, innamal a'mal binniyat وإنما لكل أمر ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. O nosso querido profeta falou assim: certamente as obras dependem das intenções, e cada pessoa está de acordo com aquilo que ela intencionar. Quem intencionar emigrar pela causa de Deus e o seu mensageiro, a sua imigração, não há dúvida alguma, será pela causa de Deus e o seu mensageiro. Depois ele falou: وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Agora, aquele que imigrar intencionando algo para conquistar nessa vida mundana, um casamento, saiba que a tua imigração será por aquilo que você intencionou. Significa, o mais importante para nós
é a intenção. Deus vai dar para a gente conforme as nossas intenções. E a nossa intenção, como nós somos seres humanos, ela varia conforme a nossa fé. Se a nossa fé está boa, a nossa intenção está mais próxima de Allah. Se a nossa fé está mal, está baixa, a nossa intenção está mais distante de Allah, da outra vida, e ligada nessa vida mundana. Então nós precisamos entender que esse dito, os verdadeiros sábios falam que faz parte da base da religião do Islã, da base, junto com aquele outro dito, relato que o nosso querido profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, min husni islam al-marri tarku ma la yani. O melhor do Islã para a pessoa é deixar de lado aquilo que não te beneficia. Em outras palavras, eu não vou procurar saber o que está na mão dos outros, o que não é de meu interesse. O muçulmano, ele procura benefícios, e os maiores benefícios é na outra vida, porque essa vida é uma vida curta, provisória. O Ramadã vem para isso, para nós sairmos dela com o perdão dos pecados. Então a gente intenciona praticar o Ramadã da melhor maneira possível. Então, junto com esses dois ditos, a gente lembra aquele outro dito que a esposa do profeta, a mãe dos crentes, conhecida como Aisha radiyallahu anha, disse. O que ela falou? Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou: aquele que inovar algo novo, que não faz parte dos meus ensinamentos dentro da religião, eu largarei, ou a sua ação será rejeitada, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Significa, eu devo intencionar a minha adoração desejando somente a satisfação do meu Criador, mas essa adoração tem que estar conforme os ensinamentos do meu profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Me preocupar todos os dias com essas coisas, com aquilo que vai me beneficiar, e deixar de lado outras coisas dessa vida mundana, porque a vida mundana a gente conquista alguma coisa e perde outras coisas. Na vida mundana a gente tem saúde e tem doença, tem vida e tem morte, mas o que importa é quando eu for me encontrar com o meu Criador. E falamos aqui do mês do Ramadã, as duas grandes felicidades: é quando você quebra o seu jejum por estar quebrando, colocando água depois de estar fazendo um sacrifício em adoração a Deus. E a outra maior alegria é olhar para o rosto do seu Criador, encontrar com o seu Criador, Allah, o único Todo-Poderoso. Então devemos renovar todos os dias as nossas intenções e saber aquele dito que a gente fala sempre, quando o profeta Muhammad foi interrogado e perguntaram para ele: Ya Rasulallah, ayyul Islam khair? Qual que é a melhor ação que eu posso fazer dentro do Islã? Então o profeta respondeu, sallallahu alaihi wa sallam, kullu saduq al-lisan, todos aqueles que têm a língua verdadeira. Então eles responderam: sim, é não falar mentira, falar somente verdade. O profeta falou: sim, isso mesmo. Depois o profeta falou: wa kullu mahmum al-qalb, e a todos aqueles que têm um coração transparente. Aí eles perguntaram: como assim? O que significa coração transparente? Mahmum al-qalb. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam explicou: todos aqueles que têm piedade, temência, pureza, longe de obscenidades, inveja, ódio e outras coisas, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então nós devemos renovar a intenção e purificar os nossos corações, para assim ficarmos no Ramadã felizes e abençoados dentro do mês abençoado. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعل قبورنا وقبور آبائنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الفردوس. اللهم بارك في أهلنا وفي بيوتنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقراءة القرآن والركوع والسجود والدعاء يا رب العالمين. أنت السميع المجيب. اللهم تقبل منا، أنت السميع المجيب يا الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão, a misericórdia. Tenha misericórdia de todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que aceite de nós o nosso jejum, as nossas orações, as nossas recitações do Alcorão, as nossas súplicas. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que tire nós, livre nós e nossos pais e nossas mães do fogo do inferno. Abençoe nossas mães, nossas esposas, nossos lares, nossos filhos, nossos lares. Faça de nós pessoas iluminadas e verdadeiras. Ó Senhor dos mundos, purifique as nossas almas, os nossos corações. Livre-nos da arrogância, da hipocrisia, da maldade, da incredulidade. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti, tenha piedade de nós. Faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Ó Senhor dos mundos, dê conhecimento benéfico para nós. Abençoe nosso proveito, nosso sustento. Ó Senhor dos mundos, cure as enfermidades de nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, facilite a vida de nossos irmãos em todos os lugares, principalmente na Palestina e na faixa de Gaza. Dê um sucesso para eles. Livre eles da opressão. Livre eles da opressão, livre eles da opressão, ó Senhor dos mundos. Aceite as nossas súplicas. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Eu queria falar aqui, queridos irmãos e irmãs, amanhã, às 10 horas da manhã, na Praça Nereu Ramos, o pessoal da comunidade estão empenhando em fazer um ato em prol dos irmãos da Palestina. Quem puder ir lá, apenas para mostrar que tem pessoas que estão apoiando a justiça e é contra a injustiça. Então, quem quiser, às 10 horas da manhã, na Praça Nereu Ramos, e também amanhã terá um outro evento, na hora da oração do Bever, na quebra do jejum. Vamos dizer às 7 horas da noite, aqui na mesquita vai ter o jantar. A mesquita palestina vai oferecer o jantar para todos. Compareçam, que Deus...